Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, por gentileza, só para a gente suplicar ao Deus do céu uma bênção, né? Sem a bênção dele aqui, falta virtude, né? Curvamos um pouquinho nossas frontes. Querido Pai, é no nome santo de Jesus Cristo que nós temos a honra de abrir, ó Deus, um culto maravilhoso para Ti, através da Tua palavra. Abençoa esta igreja do satélite, abençoa todos que aqui chegaram para Te adorar. Abençoa a Tua palavra nesta noite. Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmão, poder sentar. Meu nome é Ivanaldo Costa. Eu sou irmão do Erinaldo. O Erinaldo é bem conhecido na igreja, né? Eu era diretor da igreja de Jardim Petrópolis, da Zona Norte. Aí entreguei o cargo e vim para a Esperança. A Esperança eu não tenho cargo e nem vou querer por enquanto, que nós temos uma agenda muito cheia. Eu e o irmão Erivan, nós saímos levando a mensagem de profecias bíblicas nas igrejas, preparar o povo para a chuva serôdia, né? Então, sentindo de Deus essa missão, e eu estou sempre agendando, principalmente interiores, e nós estamos fazendo esse trabalho. Inclusive, ele está aqui. Sempre quando eu vou pregar, eu convido o Erivan. Nós trabalhamos em parceria, ele na música e eu com as profecias. Eu até vou convidá-lo para ele abrilhantar mais esse culto, né, com louvor. E após o louvor nós vamos dar início à mensagem desta noite. Eu fico grato pelo convite do ancião. Deus seja louvado. Irmão Eduardo Pinheiro, né? Amém. Como o irmão Ivanaldo falou, meu nome é Erivan Pérez, congrego na Igreja da Esperança, e para mim é um prazer. Já estive aqui em satélite há alguns anos atrás, mas para mim é um prazer imenso retornar aqui. Nós iremos louvar o nosso Deus e que Ele seja louvado realmente. Eu conheci o meu mestre, Senhor, minha vida Ele mudou demais. Estive perdido e no mundo sofri, deu-me a salvação. É meu amigo, meu rei, salvador, sua luz sempre me guiará. Deixei o mundo e não mais vou voltar, não o deixarei. Mestre, onde irei sem teu amor? És tudo para mim. Mestre, Rei da paz, eu abracei o meu novo viver, não preciso mais olhar para trás. Estive morrendo e então revivi, não o negarei. Mestre, onde irei sem teu amor? És tudo para mim. Mestre, Rei da paz. Rei da paz, Mestre, Rei da paz, Rei da paz,
Eu conheci o meu mestre, Senhor, minha vida Ele mudou demais. Estive perdido e no mundo sofri, deu-me a salvação. Mestre, onde irei sem teu amor? És tudo pra mim. Mestre, Rei da paz. Mestre, onde irei sem teu amor? És tudo pra mim. Mestre, Rei da paz. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Abriremos a Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Versículo 21. Mateus 15, 21 e 22. Já está na tela, viu? Então a Bíblia fala: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Amém. Então, depois do encontro de Jesus com os fariseus, retirou-se Jesus de Cafarnaum, afastando-se, entrando pela Galiléia, dirigiu para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava-se, estendendo pelas planícies embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, os templos pagãos, os magnificentes palácios e mercados, e os portos cheios de embarcações. Além estava a extensão azul do Mediterrâneo, onde o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da Salvação, deveria levar para os grandes centros do Império do Mundo. Porém, os discípulos ainda não estavam preparados. Jesus leva seus discípulos para uma região montanhosa das fronteiras da Fenícia para dar uma lição. E ele teve que usar a fé de uma mulher das cercanias ali, uma nação idólatra, para dar uma lição nos discípulos, porque os discípulos ocupavam na sua cabeça ainda coisas terrenas, amplos espaços nas suas mentes. E os discípulos tinham a voz de Deus, aliás, os discípulos tinham a voz do sacerdote como a voz de Deus. E os sacerdotes na época eram muito exclusivistas, desprezava aquelas cidades que eram idólatras. Eles desprezavam, eles colocavam aquelas vantagens que eles recebiam espirituais, eles desprezavam, eles eram excluídos dessas vantagens. E os discípulos, Jesus percebeu que os discípulos estavam seguindo os mesmos passos dos sacerdotes, excluía também. E Jesus leva os discípulos para essa região para ensinar. Aqui diz a mensagem. Jesus desvendara a seus discípulos uma vasta porção da verdade, mas era demasiado difícil manter suas lições separadas das tradições e máximas dos escribas e fariseus. Tinham sido ensinados a receber os ensinos dos rabinos como a própria voz de Deus, e ainda exercia domínio sobre o seu espírito, moldando-lhe os sentimentos. Ideias terrenas, coisas temporais, ocupavam ainda amplos espaços em seus pensamentos. E por isso que Jesus queria tirar da mente deles
essas ideias terrenas, tirar da mente deles como era que Cristo queria que eles levassem o Evangelho. Não fossem exclusivistas. O Evangelho deveria pregar para todas as nações. E quando Cristo chega lá naquela cidade, Jesus sabia o que aquela mulher cananeia estava precisando. O Espírito Santo estava revelando tudo para ele. Ela estava com a filha moribunda, já tinha procurado todos os tipos de curandeiros e nada tinha resolvido. Ela estava em desespero. O que uma mãe não faz por uma filha, né? Ou por um filho? O sacrifício de uma mãe pelo filho é grande. E aquela mulher se sacrificando muito para curar sua filha. Procurava todo tipo de medo, não tinha encontrado. Alguém falou para ela: Jesus Cristo está vindo aí, tem muito poder para curar. Mas ela pensou que sabia que existia uma barreira. Existia uma barreira de judeu com gentil, uma barreira grande. Só uma fé para derrubar. E ela pensou: o que pode me fazer um rabino galileu? Porque ela já olhou o preconceito que existia entre eles. O que pode me fazer um rabino galileu? Mas dizem que eles não desprezam ninguém, ou pobre ou rico. As pessoas que lhe procuram, ele acolhe, ele jamais despreza. E ali brotou naquela mulher no coração uma esperança de curar sua filha. E ela seguiu em frente e foi atrás de Jesus. E quando ela chega próximo de Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está moribunda. E Jesus disse: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Desprezou aquela mulher, como fariam os fariseus, e como os discípulos também faria. E aquela mulher recebeu o primeiro desprezo, mas ela não desistiu, ainda continuou andando atrás de Jesus. Os discípulos: Senhor, despede logo essa mulher, manda embora, Senhor. E ela escutando tudo aquilo, mas ela ainda insiste com Jesus: Senhor, socorro. Aí ela começa a prostrar. Diz a palavra que ela prostrou, adorou Jesus, embora sentindo assim exclusiva, sentindo rejeitada, desprezada. Aquela mulher, ela adorou Jesus, ela prostrou e disse: Senhor, socorro. Uma mulher pedindo socorro, de joelho, e ele dá outro desprezo. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Qualquer pessoa menos fervorosa já tinha se levantado, tinha ido embora, tinha ido para casa em desespero. Mas para ela foi uma áurea oportunidade, a palavra de Jesus. No momento da dificuldade, ela viu uma áurea oportunidade. Às vezes é a mente de cada pessoa, né? Tem pessoas que na dificuldade vê uma oportunidade, e tem pessoas que não, que na dificuldade desiste, desanima. Quando eu fiz um curso de gestão, lá o professor explicando para nós, contando a história de 2 vendedores, 2 representantes de sapato, uma grande fábrica de sapato, enviou para uma cidade 2 vendedores. E disse que quando chega lá, o primeiro vendedor, meio desanimado, quando ele chega, que ele vê a cidade, ninguém tinha sapato, ele liga logo para lá: olha, me leva de volta, que aqui ninguém usa sapato não. Me leva de volta. O outro vendedor, entusiasmado, chegou lá, quando viu o povo sem sapato, fez só ligar: olha, estamos ricos, viu? Manda a carrada de sapato aí, porque aqui ninguém usa não. Então a visão de cada pessoa, né? A visão daquela mulher cananeia, quando Cristo falou, disse: olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Ela já pegou ali a palavra de Cristo, e para ela foi uma áurea oportunidade. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem. Se eu sou uma cachorrinha, eu quero as migalhas. Os cachorrinhos também comem das migalhas, aleluia, que cai da mesa do seu Senhor. Se eu sou uma cachorrinha, me dê pelo menos uma migalha. Dá-me uma migalha. E Jesus disse: grande é a tua fé, mulher. Cristo estava provando aquela mulher, irmão. O coração dele realmente anelava ajudar rapidamente aquela mulher, mas ele estava fazendo o que os discípulos iriam fazer, o que o sacerdote fazia: excluía as pessoas, preconceito. E ele deu uma lição para os discípulos. Aquela mulher agarrou na fé, né, lutou com Cristo e alcançou a sua bênção. E Jesus curou aquela mulher, aliás, a filha daquela mulher, naquela mesma hora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Aqui diz que o orgulho e o preconceito têm construído fortes muros de separação entre as diferentes classes de homens. Cristo e sua missão têm sido desfigurados e multidões sentem-se virtualmente excluídas do ministério do Evangelho. Cristo conhecia a situação desta mulher, sabia que o anelava ver e colocava-lhe no caminho, mitigando-lhe a dor, poderia dar viva representação do que pretendia ensinar. Para esse fim, levava os discípulos àquele lugar, desejava que vissem a ignorância existente em aldeias, cidades vizinhas da terra de Israel. O povo a quem se dera todo o ensejo de compreender a verdade, desconhecia as necessidades dos que os rodeavam. Jesus tinha chamado os judeus para evangelizar o mundo, e eles desprezavam. Ficava só entre eles, exclusivismo, né? Ficava só entre eles. E não era o evangelho que Jesus queria. Então aqui diz que essa mulher ouvira falar do profeta, então ela insistiu com Cristo, lutou, né? Então aqui quando ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aborrecido com a importunação, os discípulos pediram a Jesus que a despedisse. Viram que o mestre o tratava com indiferença e daí julgaram que os preconceitos judeus contra os cananeus lhe agradavam. Então quando Cristo falou para aquela mulher que ele que ele não podia pegar o pão e deitar para os cachorrinhos, esta resposta teria desanimado inteiramente qualquer suplicante menos fervoroso, mas a mulher viu que chegara a sua oportunidade. Para ela foi uma oportunidade. Sim, Senhor, respondeu ela, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Enquanto os filhos da casa comem a mesa paterna, os cães não são deixados sem alimento. Tem direito às migalhas que caem da mesa, abundantemente provida. Assim, se bem que muitas fossem as bênçãos concedidas a Israel, não haveria também para ela uma para ela, era considerada como um cão, não teria então também o direito de um cão a uma migalha de sua generosidade. Então, é a perseverança, né, irmão? Diz que só vamos se salvar se nós formos perseverantes. Assim como essa mulher foi perseverante, é um exemplo de garra, de fé, que nós também temos que ser perseverantes. A Bíblia fala que Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna, é importunar Deus. Às vezes nós ficamos satisfeitos com tudo que acontece. Nós temos que às vezes importunar, Senhor, eu não aceito, lutar por aquilo. É onde nós alcançamos a bênção, né? O rei Ezequias, quando foi morrer, prepara a tua casa que vai morrer, ele lutou, não, Senhor. Deus acrescentou mais 15 dias, 15 anos, né? Então, Jacó, ele foi perseverante, por isso que ele venceu. A oração importa. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez, e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele o foi. Os que não estão dispostos a negar o eu e sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, né? Pouco sabe o que significa. Então, aquela mulher, ela só alcançou a bênção porque ela foi perseverante. Se ela desistisse, irmão, saía sem vitória, sem bênção. Então, se tem uma barreira na sua vida hoje, se você está enfrentando algo, quem sabe não é uma oportunidade de você alcançar a sua bênção. Lute mais com Deus. Tenha fé para derrubar essa barreira. Nós não podemos desistir quando a barreira se encontra alta. A fé derruba, irmão. Aleluia. É só acreditar em Cristo e pegar na palavra dele. Então, e desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dela. É você lutar para você ganhar a salvação, para você ser transformado também o seu caráter. Nós só vamos ser selados quando o caráter for transformado. Então, para transformar o nosso caráter é com combate árduo, é com luta. Para nós ganharmos essa transformação de caráter. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter.
é formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. Jacó, ele era enganador. Para ele ser transformado, ele teve que lutar com Deus. Eu não quero ser mais enganador, enrolão. Me transforma. E Jesus transformou ele. Tu não serás mais Jacó, mas sim Israel. A mulher cananeia só alcançou a bênção porque lutou com Cristo. Até as últimas. Cristo negando ela, aparentemente desprezando ela, mas ela ficou ali, ó. Alcançou a sua bênção. Glória a Deus. Todos quantos consagram a Deus alma, corpo e espírito, estarão constantemente recebendo nova dotação do poder físico e mental. As inesgotáveis provisões do céu acham-se à sua disposição. Cristo lhe dá o alento do seu próprio espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operarem no coração e na mente. A graça divina amplia-lhe e multiplica-lhe as faculdades, e toda a perfeição da divina natureza lhe acode em auxílio na obra de salvar almas. Mediante a cooperação com Cristo, são completos nele, e em sua fraqueza humana, habilitados a realizar os feitos da onipotência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é lutar com Deus, irmão. Agora nós vamos para outra parte. A parte dos discípulos, né? Eles aprenderam a lição. Jesus foi ensinando a eles, ensinando 3 anos e 6 meses trabalhando com eles, eles aprenderam, porque eles foram batizados com o Espírito Santo, a chuva temporã. Foram batizados. E concluíram a obra, porque aprenderam do mestre, o mestre foi ensinando a eles, ó, dia a dia. E eles foram moldando. Ellen White fala no Desejar Todas as Nações que os discípulos ficaram semelhantes ao mestre em espírito e em caráter, irmãos. Por isso que foram batizados com a chuva temporã. E nós temos que ser batizados com a chuva serôdia, que é muito mais abundante. E como é que nós vamos receber essa chuva serôdia para concluir essa obra? Como é que nós vamos... Uma pergunta para a igreja, né? Como é que nós vamos receber? Como o evento que vai acontecer para a gente receber a chuva serôdia? O que vai acontecer? Como será esse acontecimento maravilhoso, que é uma promessa de Deus para essa igreja? A chuva serôdia. Quem gostaria de compartilhar, poderia, ou em pé ou sentado mesmo, falar. Quem gostaria de falar em relação à chuva serôdia? Como é que vai cair a chuva serôdia? Como é esse acontecimento? Quem gostaria de falar? Para a gente entrar aí na... Muito bem. Muito bem. Orando ali, né, unidos, buscando a perfeição de caráter, buscando a unidade de espírito. Muito bem. Mais alguém quer complementar aí? Como é que nós vamos receber a chuva serôdia? Nós somos adventistas do 7º dia. Essas coisas nós temos que saber de qual é salteado. As profecias bíblicas, né? Então, há um texto aqui, ó. Esse texto está no comentário bíblico de Ellen White, página 1090. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça. Isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Então, antes dele selar essa igreja, porque primeiro ele sela, aí cai a chuva serôdia. Então, ele vai colocar a imagem da besta, ele vai permitir, a imagem da besta vai ser levantada, antes que feche a porta da graça. Está entendendo? É a prova. Aí muitos que estão aqui, de nível mundial, a igreja, na hora que levanta a imagem da besta, vão confiscar os nossos bens, vão tentar nos prender, prisões, né? Então, muitos vão, não vai ser selado, muitos vão voltar para trás. Não passa na prova. Muitos não vão passar na prova. Volta. São poucos que vão continuar ainda. Então, para a chuva serôdia cair, primeiro vai ter que vir a apostasia, que é isso aqui, ó. A imagem da besta é formada, antes que feche a porta da graça, mas quando levanta a imagem da besta, breve
fecha a porta da graça para o joio. Breve fecha. Porque na hora que levanta a imagem da besta, vem um brado, um clamor dizendo que o noivo está vindo. Desperta as duas classes da nossa igreja. Desperta. Se você pegar a parábola das 10 virgens, na primeira aplicação de 1840, o clamor da meia-noite foi dado no dia 12 de agosto, despertou as virgens. Elas andaram juntas até 22 de outubro de 1844. Mas as loucas já estavam perdidas. Andaram juntas, quando chegou em 22 de outubro, Jesus arrancou o joio do livro da vida. Ellen White fala que houve uma porta fechada para aquele povo, que foram batizados pela mensagem de Guilherme Miller, mas por medo e por impulso. Não foi transformado o caráter, a palavra de Deus não quebrantou a velha natureza. Aí Jesus arrancou do livro da vida, ficou só o trigo. O pai expectando para derramar chuva serôdia, mas o povo hesitava, o povo duvidava, porque os nossos irmãos pioneiros, eles achavam, acreditavam que o santuário era a terra, e Jesus estava voltando para a terra. Eles não entendiam que existia um santuário lá. Aí não deu para concluir a obra. Então, Ellen White fala que para a chuva serôdia cair, tem que ter só uma classe na igreja, uma classe homogênea, página 385 do terceiro mensagem escolhida. É terceira mensagem escolhida, página 385. Só uma classe homogênea. Lá fala assim, um ministério puro, leal, santificado, preparado para a chuva serôdia. Então, quando levantar a imagem da besta, Jesus ele já quer um povo, irmão, ali, ó, preparado. Quem enviarei? Quem irá por mim? Quem irá por nós, né? Isaías 6. A profetisa fala que a visão de Isaías, ele viu o santo e o santíssimo. Quando ele chega na visão do santíssimo, que ele vê a glória, ele, ai de mim que eu estou perdido. Diz que na época de Isaías estava em apostasia, grande apostasia, ele não tinha força, ele se achou incapaz de levar a mensagem, ele se achou ali débil. E quando ele viu aquele perfeito culto, adoração a Deus, quando ele ficou envergonhado, quando ele passava, ele via que na terra os cultos eram muito débeis, muito fracos, muito longe do que ele viu. Ele disse, vixe, realmente os nossos cultos, a gente não procura se aperfeiçoar a cada dia, né? Parece que vai defiando cada vez mais. Nós temos que aprofundar mais nossos cultos, a semelhança do céu. Para quando chegarmos, já está já sabendo mais ou menos, deixar o Espírito Santo trabalhar. Então, ele achou muito diferente, ele ficou assim, e disse que ele só foi capaz de levar a mensagem porque o anjo tocou com tenaz, com a brasa viva do altar. Ali simboliza que nós só vamos levar a mensagem porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Aleluia por isso. Por isso nós vamos suplicar, na hora que der a imagem da besta levantar, vai vir uma angústia para nós. Existem duas angústias, a angústia de Jacó lá na frente, depois que for concluída a obra, e uma angústia antes. Por que essa angústia antes? Levanta o sinal a imagem da besta, nós vamos ficar contra praticamente o governo, contra tudo, porque é uma lei que vai obrigar a gente a transgredir a lei de Deus, vamos ficar contra. É como se você fugisse de um urso e você encontrasse com um leão. Por quê? Porque você foge da perseguição e na hora lá no céu, o seu nome vai passar em revista. O pai chama o filho de novo, para começar o julgamento dos vivos. Quando ele foi para o Santíssimo, 22 de outubro de 1844, ele foi julgar os mortos, porque os vivos não entendiam, não tinha luz. Ele chegou lá, começou o julgamento dos mortos. Ellen White fala no grande conflito que quão breve passará o caso dos vivos. Há muitos anos esta obra está em andamento, há muitos anos, desde 1844. Para começar o julgamento dos vivos, ele vai avisar, Amós 3, 7, vai dar um brado, avisando que vai julgar a sua igreja, 1 Pedro 4, 17. Começa por nós, porque ele vai ter que arrancar o joio, para a chuva serôdia cair, só pode ficar o trigo. E só quem arranca, e só quem sabe quem é joio, quem é trigo, é Jesus. Ele que separa. Quando separa, aí que cai a chuva serôdia. Então, a prova na terra, na hora que ele separa no céu, a prova aqui na terra, o Espírito Santo também separa. O Espírito Santo que vai selar, ele só vai selar quem? As pessoas que passou na prova. Aqui, ó.
Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando aceitar o falso dia de repouso, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor e receberão o selo do Deus vivo. Passou no teste, amém? Passou na prova. Se nós não tivermos preparando desde hoje, quando chegar lá, não temos força. Temos que procurar combater os combates, como Paulo combatia o bom combate. Às vezes nós desistimos fácil demais, né? Às vezes tem pessoa que vem para a igreja, de repente desiste, por causa de bobagem, coisas pequenas. A fé está muito frágil, né? Precisamos aprender mais com aquela mulher cananeia, aprender mais com Jacó. Precisamos, irmãos, ter uma fé mais viva para passar nesses testes. Então, a visão de Isaías representa a condição do povo de Deus nos últimos dias. A visão de Isaías, o qual tem o privilégio de ver pela fé a obra que está sendo levada avante no santuário celestial. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. À medida que olham pela fé para o interior do lugar santíssimo e veem a obra de Cristo no santuário celestial, percebem que são um povo de impuros lábios, um povo cujos lábios muitas vezes falaram vaidades e cujos talentos não foram santificados e empregados para a glória de Deus. Assim pode ser agora. Então, como os discípulos eles receberam a chuva temporã, nós também podemos receber a serúdia. Tire os cristãos do meio deles as dissensões, entregue-se a Deus agora para a salvação dos perdidos. Pegam a bênção com fé e ela de vir. Peçam a bênção com fé e ela de vir. O derramamento do Espírito no dia dos apóstolos foi a chuva temporã. Glorioso foi o resultado, mas a chuva serôdia será muito mais abundante. E todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência. No dia do juízo não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que ele pode livrar-se de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino dos céus, no reino de Deus. Então precisamos muito de estar lutando de joelho, se consagrando a Deus, pedindo a Deus, porque salvação é pela fé. Às vezes nós ficamos confiantes na salvação, porque estamos na igreja da profecia, né? Congregamos no sábado, congregamos na quarta, congregamos no domingo, vimos da nossa casa para cá, voltamos, achamos que isso é o suficiente. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós precisamos ainda buscar a Deus para purificar o nosso caráter, para alcançarmos o selamento. Porque aqui o que nós estamos fazendo é só forma de religião. Forma de religião. E a mudança de caráter? Ainda somos os mesmos? Não muda? Precisamos pedir muito a Deus, Senhor, me transforme, me purifique, transforme o meu caráter, mais semelhante a Ti. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, que Ellen White fala que ele opera em ambos os compartimentos, no lugar santo para os vivos, no santíssimo para os mortos. Porque no lugar santo existe um altar de intercessão diária. Isso está no Patriarcas e Profetas, página 252. No Santíssimo existe um altar de intercessão perpétua para toda a vida, uma intercessão absoluta. Por isso que o sumo sacerdote só entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, que era só para purificar o santuário. Então não existe no lugar santíssimo altar de intercessão diária não, irmão. Quando ele vai para o santíssimo, ele só vai dar a sentença. Ele só vai fazer o quê? Fazer a intercessão absoluta, definitiva. Por isso que quando ele for de novo para o santíssimo julgar os vivos, dava aflição de alma. Dava aflição de alma no israelita. Por que aflição de alma? Porque se não achou ali, não achou perdão, era extirpado no meio do povo. Era extirpado. Então, por isso que nós precisamos muito estar se preparando para quando Cristo for de novo para o Santíssimo e começar o julgamento dos vivos, encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo,
E passando ele para o lugar santíssimo, ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou outro anjo poderoso, que é o Espírito Santo aí, o outro anjo poderoso, com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhe a hora da tentação, a angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos e encerrados em combate com a besta e sua imagem. Louvado seja o nome do Senhor. Vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o joio do trigo, selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda. Porque as três mensagens angélicas, elas serão repetidas novamente. Primeiro, da primeira, a segunda e a terceira. Certo? A primeira é para o povo de Deus, para despertar, temer a Deus, dar-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. A segunda, caiu a Babilônia. A terceira, que é justamente a mensagem de educação pela fé. Então, essas mensagens, diz Ellen White, que elas serão repetidas. Todas as três serão repetidas, na página 104, 105 do segundo Mensagens Escolhidas. Então, já que essas três mensagens serão repetidas, nós temos que lutar para dar essas mensagens. Só vai dar essas mensagens aquelas pessoas que passarem no selo. Aquele que passar no teste, aqueles que for selado. Então, uma coisa importante, né? Só vai pregar a mensagem do terceiro anjo quem for selado. Aquele que Jesus selar é que dá a mensagem do terceiro anjo. Na profecia, né? Hoje a igreja pode pregar, mas não prega na profecia. Então, primeiro vai ter que dar à meia-noite, que é a apostasia, levantar a imagem da besta. Dando à meia-noite, o pai chama o filho novamente para o Santíssimo, separa o joio do trigo da igreja. Aí sim, quando ele separa o joio do trigo, que é as parábolas das 10 virgens, porque uma vez eu preguei aqui sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, ela cumpre-se, não é a volta de Cristo em glória. A parábola das 10 virgens, o cumprimento dela é vinda como ladrão, não é a vinda em glória, é justamente um juízo, que a parábola representa Daniel 8,14 e representa também Malaquias 3, que é a purificação de caráter. Então, que Deus venha nos abençoar para que nós venhamos estudar mais, né? Eu quero terminar só com esse texto que diz assim, ó: vi o Pai erguer-se do trono, num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não viu um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada. Depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Aleluia. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro, foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Os que se levantaram com Jesus enviaram sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Aí nós podemos aplicar esse texto para 1844. Podemos, mas só que lá não cumpriu isso aqui, ó. Ele não derramou lá a chuva serôdia. Por isso que a parábola foi e será cumprida ao pé da letra. A parábola, ela terá outro cumprimento, porque esse cumprimento lá foi parcial. Não cumpriu. Ali o Cristo não soprou o seu Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Não se cumpriu por completo esse texto. Por isso que a parábola, ela vai ter outro cumprimento. Por isso que quando der a meia-noite, Jesus vai de novo no Santíssimo. Vai entrar no carro de novo, vai para lá. Porque o Santíssimo, eles só vão dar a sentença. Santíssimo entrava só uma vez por ano o sumo sacerdote.
Então, no Santíssimo, Jesus não fica intercedendo diariamente por ninguém. Para Jesus interceder por você, é no santo ainda. Ellen White fala, no primeiro escrito, ele opera em ambos os compartimentos. Para nós ainda, que eu peço perdão a Jesus, você pede perdão a Jesus, ele nota os nossos pecados, fica no lugar santo, aonde contamina o santuário. Aí do lugar santo, ele, no dia do juízo, no dia Yom Kippur, no dia que der levantar a imagem da besta, que der a meia-noite, o noivo vai de novo para lá. Quando Jesus vai de novo diante do Pai, aí está lá os nossos nomes, ó, o nome da igreja, os nossos pecados no livro de registro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os nossos pecados, já que houve perdão, já que nós pedimos perdão e confessamos e deixamos, ele vai pegar o nosso pecado, ele vai tirar de lá e vai jogar em Satanás. Aí nessa hora ele apaga da nossa mente. Por isso nossos pecados ainda estão lá, porque nós lembramos dos nossos pecados ainda. Quando ele tira de lá e joga em Satanás, ele apaga da nossa mente, nós não lembramos mais. Por isso que na angústia de Jacó, o receio, é porque o diabo chega com o papel dele lá, com o caderno dele, com o livro dele, mostrando nossos pecados. E nós não vamos lembrar, por isso que vai dar angústia. Meu Deus, eu não lembro desse pecado, será que eu esqueci de confessar? E você vai ficar com receio de perecer na mão dos ímpios. Diz que a angústia maior que nós vamos passar é essa, depois da chuva serôdia, né? Então, a angústia, para quem entende a Bíblia, para quem compreende a profecia, vai ter duas angústias. Uma, quando dá o clamor da meia-noite, porque a maior angústia que vai dar no clamor da meia-noite é o teu caso passar diante do Pai e diante do Filho. Na hora que o seu caso está lá diante do Pai e diante do Filho, ou teu nome fica no livro da vida, ou teu nome é arrancado. Aí dá aflição de alma. Ou você vai ser selado, ou você sai do livro da vida. Isso é muito sério. E nós precisamos compreender isso aí, meu. Isso é então a porta da graça, ela fecha para os adventistas no clamor da meia-noite. Ela fecha. Abre para a Assembleia, para a Batista, para as outras igrejas, que não tem luz desse conhecimento. Ele não tem conhecimento sobre isso. E vocês têm. Nós temos. Eles não têm. Por isso que começa por nós o julgamento. Não alcançou, então nós temos que ter muito conhecimento em relação ao santuário, juízo investigativo, como é que está acontecendo no céu. Todos esses assuntos. Por quê? Porque é um assunto que ele nos deu. E cabe nós termos conhecimento sobre essa área. Infelizmente, eu ando nas igrejas e o povo, nosso povo, está muito leigo em relação a isso. Como vai se preparar? Como vai se preparar para a chuva serôdia? Né? Às vezes os sermões não são mais assim. Precisamos tocar mais nos assuntos para que o povo desperte, para que o povo procure cada vez mais purificar o templo da alma. Né? Se você pegar o livro de Ellen White, no segundo selete, página 64, está lá o selo de Deus. Leia quando chegar em casa, que é importante. O selo de Deus, segundo testemunho seleto. Nós vamos ouvir mais um louvor, e após o louvor nós vamos orar, pedindo a Deus sua misericórdia, para que nós venhamos lutar para alcançarmos a graça. Já fui tão distante, buscar outras fontes, tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor.
lar sem amigo, tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga. Hoje eu sei onde posso morar. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Glória a Deus. Se você pudesse ajoelhar, nós vamos dar essa homenagem, essa adoração a esse Deus maravilhoso. Querido Pai que habita nas alturas celestiais, aonde o lugar é santo, santo, santo é o lugar do Senhor. Sabemos que temos um grande advogado, Jesus Cristo, à destra do Pai, ainda intercedendo ao Pai, ainda mostrando o sinal da misericórdia, as mãos perfuradas, aleluia, mostrando, Pai, meu sangue por eles. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo, ter dado já a morte para nós, dado a vida através da sua morte, e hoje ainda intercede no santuário celestial, ainda advoga causa. Queremos, ó Senhor, receber de tuas mãos bênçãos. Estamos atravessando lutas espirituais. Se outros estão enfrentando aqui, ó Deus, lutas financeiras, se é conjugal, tem misericórdia, abençoa, assim como resolveu-se a causa da mulher cananeia, que ela persistiu, ela lutou. Senhor, abre o céu nesta noite e vem abençoar o teu povo aqui do satélite. Tu és um Deus, aleluia, que contempla o grande coração do homem quando aparece uma fé. Tu estava sofrendo com aquela mulher cananeia, ela mendigando ali, ó Deus, auxílio espiritual para o teu povo judeu, e ela não alcançava porque ela era considerada uma mulher idólatra, desprezada. Mas vós não despreza ninguém. Tu morreste no meio de 2 ladrões, salvaste um. Tu estás aqui olhando os seres humanos que precisam de ti. Nós vamos enfrentar a besta e sua imagem. Um árduo combate vai ter que desenvolver. Nós precisamos, ó Pai, estar se preparando para essa grande luta. Nós queremos o céu, nós queremos se salvar, aleluia. Nós queremos, Senhor, receber a coroa da vida eterna. Quando Cristo vier em glória, nós queremos, ó Pai, a salvação de Jesus. Estamos numa igreja da profecia, aonde tu deste para esta igreja, depositaste nesta igreja, Senhor, várias luzes, conhecimento profundo, alto. Nós temos muita bagagem espiritual dada por tuas mãos através de Ellen White. Tu usaste ela para escrever a verdade, explicando os textos da Bíblia espirituais, principalmente as profecias. E nós precisamos, ó Deus, reavivar
a nossa fé. Acender, abençoa esta igreja, acende esse altar. Venha, ó Deus, trabalhar em cima dos dirigentes para que eles comecem, aleluia, a mostrar que Jesus está voltando, mas não só em palavras, mostrando também na atitude, que o altar seja aceso, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja de exemplo, aleluia, uma igreja viva, uma igreja que receba constantemente o poder do Teu Espírito, que está, ó Deus, batendo. Eis que eu estou à porta e bato. É a igreja de Laodiceia. Precisamos ser transformados, Senhor. Até quando seremos laodiceanos? Até quando? Morno. Tu já está a ponto de vomitar, tu está desejando trazer este povo para ser quente, aleluia. Um povo quente, Senhor, cheio do poder do Teu Espírito. Glória seja dada ao Teu nome. Ajuda, Senhor, a aumentar a nossa fé, a lutar para o combate que está, a crise que se aproxima, e nós ganharmos a salvação como Paulo ganhou. Combati o bom combate, acabei minha carreira cristã, aleluia, mas na salvação em Jesus. Leva cada um na paz, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Amém. Glória a Deus. O irmão Ivanaldo estará à porta e nós vamos cantar o louvor para a saída. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Lembrando que nós temos culto quarta-feira, às 19h30. Vou testemunhar. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio o amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor.